abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Nós estamos estudando, irmãos, o capítulo relativo ao casamento na confissão de fé e vimos até a última semana a sessão 4. E naquela oportunidade surgiram algumas perguntas que eu disse aos irmãos que a nossa ideia era respondê-las por ocasião da exposição destas sessões que faltavam, tá bom? E também outros irmãos fizeram perguntas por WhatsApp mesmo, né, procurando saber de dúvidas que ficaram. Eu espero que a exposição possa ajudá-los. E aí eu quero fazer uma indicação de um material que está disponibilizado na internet gratuitamente. Se você usa aquela plataforma Kindle, você pode ter lá também, ler gratuitamente, que é a Carta Pastoral da IPB, que foi uma decisão do Supremo Concílio, e quem era na época o relator era o reverendo Vadislau Martins Gomes, que com muita sabedoria conduziu aquele trabalho e produziu um material muito bom, muito fiel à Escritura Sagrada, à nossa confessionalidade, que é a Carta Pastoral sobre Casamento, Divórcio e Novo Casamento, no âmbito da IPB. Então você pode procurar aí na internet, Carta Pastoral da IPB, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Você vai ter lá gratuitamente para você baixar e ler. E aí, basicamente, ele vai falar sobre o casamento em si, o divórcio, quais seriam as circunstâncias e depois as consequências disso, né? Então, vale a pena ler esse material. Inclusive, eu até baixei esse material aqui no Kindle. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que talvez de longe não vai dar para você ver, mas ele está disponível. Essa capa aqui, ó. Tá vendo? Dá para enxergar aí? Então, aqui já foi uma edição, mas o conteúdo ele é preservado. Tá bom? Então, vale a pena. Ou então você vai diretamente no site da IPB e tem acesso. Recomendo que você leia. Invista um tempo para a leitura desse material. Tá bom? Então, nós vamos orar e ler a palavra e iniciar hoje, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer porque nos reúne nesta manhã para estudarmos a tua palavra. Pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Fala conosco, ó Deus, por meio da tua palavra. Ensina-nos através da mesma, pela iluminação do teu Santo Espírito. Toma-nos todos nas tuas mãos, nos dirige para que tenhamos, ó Deus, a perspectiva correta, portanto bíblica, sobre o casamento, sobre o divórcio, até mesmo sobre a possibilidade de um novo casamento. Como é que nós lidamos com isto? Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Então, Mateus 19, farei a leitura aí a partir do verso 3, que diz assim: vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que é casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos estão aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, o admita. Amém. Nós temos visto, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo responde a esta pergunta sobre a licitude do divórcio, o Senhor Jesus Cristo orienta o pensamento
daqueles que são seus ouvintes, e aí você tem ali uma multidão que acompanhou, você tem judeus e os seus próprios discípulos, a gente pode dividir assim em 3 grupos ali presentes, e eles ouvem que antes mesmo de falar de divórcio, a gente precisa falar sobre casamento, pois muitos divórcios se dá porque nós temos uma perspectiva errada sobre o que é casamento, e quando falo errado, eu estou falando antibíblica mesmo. Isso é terrível para o casamento. Além disso, o Senhor Jesus Cristo também coloca uma outra coisa muito importante, que é o mau uso que as pessoas podem fazer da palavra de Deus, buscando assim satisfazer os seus próprios interesses. Por exemplo, de fato, Moisés recomendou ali a questão relativa à carta de divórcio, mas qual era o contexto em que aquilo estava sendo dado? E aí Cristo esclarece, não é? O contexto é o seguinte: aquilo foi dado por causa da dureza do coração de vocês. Então, a malignidade de vocês, que foi ali a questão posta para mitigar um outro problema, né? Então, vocês tão malignos que eram, estavam trazendo grandes problemas para o casamento de vocês e para a esposa. Aí você tem a expressão "eu porém vos digo", onde Cristo, eu já falei na aula anterior, né? Ele faz essa correção hermenêutica ali nos seus questionadores. Também o Senhor Jesus Cristo apresenta que o casamento não é para todos, que é outro problema. Então, quando você casa sem ter a aptidão para casar, isso vai ser um problema para você, para aquele com quem você se casou. Então, estas coisas ajuntadas, elas precisam fazer parte do nosso pano de fundo quando a gente vai analisar a questão do divórcio, tá? Então, a questão do casamento, o conceito de casamento, a questão da dureza de coração, e aí o princípio hermenêutico estipulado, quando a gente usa a escritura de modo inadequado, e a questão de inaptidão de alguns para casar. Mas tem uma outra coisa muito importante que eu queria também considerar com vocês, e eu creio, irmãos, que as coisas elas não foram postas na escritura aleatoriamente. Há uma organicidade, há uma progressividade do raciocínio, aqui eu estou falando da mente de Deus, quando nos dá isso. E vocês vão observar, pode abrir a Bíblia de vocês aí, que o capítulo 18, que é o capítulo que antecede a questão relativa à pergunta que foi levantada, é o capítulo que vai falar sobre disciplina, ok? Sobre perdão. Inclusive, ele encerra com o verso 23 até o verso 33, com a parábola do credor incompassível. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós deveríamos preparar o nosso coração e a nossa mente, quando formos tratar de um assunto tão sério como é casamento, divórcio e até a possibilidade de um novo casamento, ou até aptidão para ele, lembrando de que este é um processo que vai requerer de nós muita santidade. E por vezes, desembocará em um processo eclesiástico, um tribunal, como é o caso que é dito pelo Senhor Jesus Cristo aí, do verso número 15 ao verso 20 do capítulo 18. Então, a nossa mente, ela precisa estar preparada para isso. No casamento você vai ter situações difíceis, que vai requerer muita humildade, né? Muita compaixão. Isso estou falando aqui da parte dos cônjuges. E quando isso não acontece, é possível que alguns casais desemboquem diante do conselho da igreja para exercício de um tribunal eclesiástico, que é o tribunal posto pelo Senhor para decidir tais casos. E aqui eu quero me valer de uma expressão que está num comentário à Confissão de Fé, que ele diz o seguinte: olha, a situação do casamento, de uma decisão por um casamento, é tão difícil quando se trata de um divórcio, que os cônjuges, eles não têm condição de se dispor si mesmos. Daí se faz necessária a existência de um tribunal para julgar aquela causa. Veja, o problema pode ser tão acentuado, que a gente perca a capacidade de discernimento para decidir. Então o tribunal é constituído ali, não é para quebrar e apartar, mas é para trazer consciência. E nesse ato, fazendo uso do direito que lhe foi conferido pelo Senhor, até julgar e emitir um acórdão, onde você tem a parte culpada ou a parte inocente, ou quem sabe, pela graça de Deus, usando os meios suasórios, dissuadir o casal de um divórcio e fazê-lo se reconciliar
por meio da graça de Cristo Jesus. Então, estas coisas elas precisam estar na nossa mente, irmãos. Então, não é tão simples. Eu lembro que em uma determinada oportunidade eu soube de um caso em que a pessoa decidiu se divorciar e estava um tribunal desses itinerantes aí. É tribunal que chama? Tem outro nome, eu acho que é justiça itinerante, né? Que vai o carrinho ali, carrinho não, um ônibus, né? E tem vários serviços e tal. Aí a pessoa estava chateada com o casamento, ela foi lá, pá, divorciou-se e já chegou apresentando o documento. Disse, que loucura é essa? É assim? Não pode ser assim na igreja do Senhor, porque não foi assim que Deus estabeleceu. Então é algo muito sério. E aí eu quero que os irmãos, por favor, vejam a seção 5 da nossa confissão de fé, que é de onde vamos retomar hoje o raciocínio, tá? Quero que você traga à memória, quando eu leio essa primeira parte, aquela pergunta que a irmã Rose Adame, sobre aquela situação da pessoa que foi se casar com a outra, e depois do casamento ela soube que a pessoa tinha alguma enfermidade e não comunicou. Lembram dessa pergunta? Então vamos ler. Diz assim, ó: o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Abra sua Bíblia agora, por favor, aí em Mateus capítulo 1. Quando os nossos irmãos fizeram esta colocação aqui, nesta sessão, tinham em mente algumas situações, e uma delas era exatamente esta, de Mateus capítulo 1, quando José descobre que a sua futura esposa Maria estava grávida, e aí ele resolve deixá-la o quê? Secretamente. Vamos lá, verso 18, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José. A ideia de desposamento aqui é de um contrato estabelecido para casar, é um noivado, ok? É como um noivado, nosso noivado hoje, né? Sem que tivesse antes coabitado, ou seja, no noivado não pode o quê? Coabitar. E no namoro? E no casamento? Deve. No namoro, não. No noivado, não. E no casamento? Deve. Está claro? Então não podia coabitar. O contrato estava estabelecido, mas não podia coabitar. Só que aí aconteceu um problema. Achou-se esta mulher, com a qual ele estava com o contrato, grávida. O texto bíblico diz, pelo Espírito Santo. Então ela não teve, estava nesse estado, por conta de ter traído, quebrado o contrato. Não foi por isso, foi uma ação do Espírito. Lucas, no seu Evangelho, por suas palavras, inspiradamente, explica até melhor como que foi essa ideia de concepção sobrenatural. Ou seja, não houve contato íntimo com o Espírito de relação sexual, não houve isso. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora observe bem, mas José, seu esposo, porque já era sentido, dado o contrato, a seriedade que era visto, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-lo o quê? Secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, filho de Davi, José é filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então veja que quando José recebe da parte do anjo esta orientação, ele não está sendo recriminado por deixar Maria, porque isso era próprio de uma quebra de contrato. Tá bom? Então o anjo não está julgando a atitude de José, disse, olha, ela traiu, está grávida e tal. Não está fazendo isso, está mostrando que aquela gravidez não era uma gravidez natural, ela era o quê? Sobrenatural. E aquele que haveria de nascer de Maria, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, viria para cumprir esta missão. Então ele diz, ó, não tema receber, ou seja, você não está aí violando aquilo que seria um direito seu de deixar esta mulher, porque ela quebrou o contrato. Então é nesse sentido
que a nossa confissão de fé trabalha antes do casamento. Aí vem a pergunta da irmã Rose, porque ali não se trata necessariamente de um adultério, mas houve um engano. E aí eu consultei algumas pessoas, ali o filho depois vai dizer para sua esposa, e não houve uma opinião unânime sobre isso. Então eu vou dar o conselho pastoral. Primeira coisa, antes de casar, saiba daquilo que é necessário para que o seu casamento tenha estabilidade. Conheça a pessoa. E não somente isso, dê-se a conhecer. Porque às vezes nós escondemos uns dos outros as coisas. E isso é errado. Entenderam? Então, se uma pessoa entra no casamento já escondendo, não vai dar certo isso, irmãos. Porque a base em que esse casamento está sendo erigida já é o engano, a mentira. Entenderam? A outra coisa, então, primeiro, sejam claros nisso. Não fiquem de subterfúgio, porque isso vai dar problema uma hora. Segunda coisa, e aqui ouvindo a multidão de conselheiros, né? E concordando com eles. Se a pessoa com quem você quer casar verdadeiramente te ama, e eu estou imaginando aqui que você está casando no Senhor, mesmo conhecendo a realidade dura da sua vida, isso não será barreira para que ela continue a te amar e queira casar com você. Por isso é bom ser claro. Pastor, mas já casei, que foi o caso que ela disse, né? E agora descobri esta questão. Casado, agora não tem mais jeito, vai ter que conviver. Qual é a regra bíblica? Arrependimento. Lembra que eu falei do capítulo 18? No casamento, quando vai falar do 19, 18, precede o quê? O que fazer com o irmão quando ele peca? Então mantenha o casamento, confessa o pecado, deixa e alcança o quê? Misericórdia. Então Deus vai conceder graça para viver diante daquela situação. Passa para ela depois. Ficou claro, irmãos? Lembra que o caso dela não contou, casou e no casamento descobriu. Nesse caso aqui, antes do casamento o quê? Descobriu. Então pode desfazer, não tem problema nenhum. Mas uma vez tendo casado, já não é mais esse princípio estabelecido. Ali cabe agora arrependimento, confissão, mudança de caminho e a graça do perdão. Está claro? Eu soube de um caso, verdade, tá? O camarada era ímpio, não foi aqui, viu? Então não precisa nem ficar olhando para o lado para ver com quem era, tá? O cara era ímpio, e na sua impiedade ele teve relação com muitas mulheres. Uma delas engravidou. Ele casou, não sabia disso, a mulher saiu, né? Passados anos, depois que ele já estava com família constituída, com filhos e netos, aparece o filho. Pai, e agora? A ideia era, qual a idade desse menino? Porque se foi, o casamento é de 30 anos, o menino tem 28, foi o que houve no casamento? Né? Mas não, o menino era mais velho do que o tempo de casamento. Aí foi todo um processo, porque você imagina a situação dessa, você receber no colo a esposa, né? Mas Deus concedeu graça, e isso foi tratado, foi recebido. Um milagre, Deus tinha salvo este filho, ele era crente também. Então a situação ficou mais, digamos assim, controlada. Então, irmãos, por conta do nosso pecado, muitas podem ser as situações difíceis, mas esses princípios que acabei de dizer, e eu creio que há sabedoria bíblica neles, vai te ajudar a resolver isto.
Agora, não seja precipitado no juízo e nem nas atitudes, porque isso pode prejudicar muito o problema já existente. Então, chegou o problema, né? O pessoal nomeia, né? O pepino, o abacaxi. Segura, ouve, reflete, toma conselhos. Nós não somos obrigados a dar resposta de bate-pronto em tudo. Reflete, calma, pensa biblicamente, para então depois você decidir. Não seja precipitado, porque você pode se arrepender e aquilo que já era ruim fica ainda pior. Ficou claro, irmãos? Então a primeira parte da confissão: se descoberto antes do casamento, dá à parte inocente o direito de quebrar aquele contrato de noivado. Aí eu pergunto para vocês: vocês já viram algum noivado ser desfeito? Conhece algum? Não precisa dizer o meu, não precisa dizer não. Você conhece algum noivado que foi desfeito? E aí eu vou dar um conselho, porque essa situação é muito comum. O camarada está namorando uma moça, aí no namoro já começam a acontecer problemas que são sinais de que as coisas não vão bem. Sinais já são dados. Como nós estamos apaixonados, o que é que acontece? A gente fecha os olhos para aquilo que está sendo evidenciado e entra no casamento. Oh, tragédia grande. Então, vocês que estão aí nesses relacionamentos, eu me refiro aos jovens, né, que ainda não, solteiros, jovens também, cuidado, porque até casar é uma coisa, depois que casa, é outra dimensão o problema. Então sejam muito, muito criteriosos nisso, porque senão vocês vão ter problemas. E esses problemas vão estourar todos eles, sem exceção, no conselho. Sem exceção. Se você é parte de uma igreja séria, né, comprometida com o Evangelho. Então, antes de casar, pense direitinho. Ore, avalie, sonde, procure. Eu lembro de um irmão lá na Bahia, que o pessoal diz que ele é meio brutão e tal, mas é um irmão crente, tá? Mas eu, na linguagem, ele disse: pastor, é igual escolhe pedigree, tem que ver a pedigree. Ele associava isso a animal, né? Disse para olhar a linhagem. Vá a fundo. A ver. Isso vale para o homem, vale para a mulher também. Pense direito, vai ser sua família. Família dele vai ser a sua, dela vai ser a sua, rapaz. Seu sogro, sua sogra, tudo isso tem que ser olhado. E você vai ter que lidar com isso. Como é que vai ser isso? No início tudo é uma beleza, mas depois, então, essa ideia aqui, desse limite temporal antes do casamento, olhe bem, meu filho, olhe bem. E vocês, mulheres mais velhas já casadas, não é para desaprovar o casamento não, que casamento é bênção de Deus, viu? Não quero ver essas mulheres aqui dizendo: ai, casamento é uma tragédia. Não, você está dizendo que o que Deus criou é ruim? Não, casamento é uma bênção. Quem estraga somos nós. Nós é que estragamos com o nosso pecado. O casamento foi sempre uma bênção. Pré-queda, inclusive. É uma bênção. Mas vocês são mulheres mais velhas, e aí não precisa fazer o encontro das mulheres para as mulheres falarem, chega junto. Está vendo a menina ali? Minha filha, você já olhou? Nós homens chegamos nos homens e dizemos: meu filho, você olhou essa moça, isso e isso. Tem que chegar para instruir, para a gente tentar minimizar os erros. Isso é muito sério, irmão. Casamento é uma coisa muito séria. Você quer acabar uma igreja, acabe as famílias. Acabe as famílias. Eu gosto muito quando os irmãos vêm aqui, a oração pelas famílias da igreja. Pense numa oração boa, um motivo, né? Então, vamos instruir, abrir os olhos desse povo que está muitas vezes, na Bahia a gente fala assim, encegueirado. Parece que perdeu o tino das coisas. Não é assim, irmãos.
Não pode ser assim. Pastor, vocês entenderam essa primeira parte? Então, antes do casamento, pode. Depois a gente vai ver no restante aqui, tá? Por favor. Pastor, só uma consideração. Pois não, meu querido. Tenho percebido que, neste tempo, a atuação dos próprios pais e também dos pastores da igreja, nesse contexto de um novo casamento, de um casamento de dois jovens, está praticamente na nossa cultura anulada a atuação dos pais e da liderança da igreja nesse contexto da constituição do matrimônio. Exato. Com uma subjetividade absurda, onde só cabe aos dois decidir, e por critérios rápidos ali, no caso nosso, se é cristão ou não é, e basicamente limita nisso a nossa censura a um eventual casamento, mas infelizmente está estabelecido na mentalidade da juventude em geral, é o que eu percebo, falando de caso particular, mas de maneira geral percebo isso, se tornou uma decisão absolutamente subjetiva. Ninguém tem nada a ver com a decisão dos dois. E nesse sentido, nem os pais, quer do rapaz, que é pior, né? E nem a liderança da igreja. No máximo, os pastores atuam, estou falando do teu caso, mas de modo geral, com aquele aconselhamento, quando eles já decidiram casar. Aí o pastor faz um aconselhamento, melhor que seja, mas não há uma participação dos pais espirituais deste casal na decisão se eles devem se casar ou não. Isso já não é mais arbitrado. Então, infelizmente, nós caminhamos aí por esse individualismo, onde acabou ficando a decisão dos dois. Isso. E a fraqueza dos matrimônios também perpassa essa dimensão, porque não tem a multidão, como você mesmo insiste em dizer, né? O que a Bíblia ensina, a multidão de conselhos, quer no sentido sabedoria familiar, quer no sentido espiritual da pastoreio da igreja. Infelizmente, ser resgatado por nós. Precisa. Olha, um jovem se namorou de uma moça linda, do ponto de vista estético, tá? Vaidosa que só. A menina era vaidosa, ela era bonita, mas ela era extremamente, era cheia de ser pecaminoso. Os pais perceberam isso e disseram para ele: meu filho, isso não vai dar certo, não é bom, olha, é linda e tal, aquela coisa toda. Bom, não seguiu o conselho, casou. No meio de um ano, divorciou. A vaidade da moça era tão grande que ela desprezou o rapaz. Enquanto ele lhe era útil para o saciamento das suas necessidades, foi uma beleza. Depois, acabou-se. Tornou-se uma blogueira, agora é moda, né? O que é que você quer ser? Youtuber, profissional. Ela foi ser youtuber. E o casamento foi para as cucuias, junto com o marido. Os pais disseram. Então, o frisado de cabelos, o aparato de vestuário, roupa, está sendo mais importante do que um espírito manso e tranquilo diante do Senhor. Meu irmão, olha, vou dizer uma coisa: no casamento, no frigir dos ovos, é aquela mulher ou aquele homem que pega duro no batente, que está dentro de casa, na hora da enfermidade, levantando ali o peso, varrendo, limpando, é o marido lá de fora. O casamento vai funcionar assim. Não pense nessas futilidades, não. Não pense, não. Engano puro. Pode escrever o que eu estou dizendo. Diácono Raimundo Filho, por favor, depois a senhora, irmã. Pastor, se existiria um limite. O quê? Dentro do namoro, para a pessoa ver e desfazer esse namoro. E outra coisa desculpa, a comunicação cortou logo no início da tua fala. Se existir, eu não entendi. Existe um limite. O limite. Um limite dentro desse namoro que possa o jovem ou a jovem ver e desfazer isso antes que se entre no contrato. Deixa eu responder rápido. O limite existe. Você é solteiro, você está debaixo do jugo dos seus pais. Não namore sem que seus pais autorizem. Ponto.
ter o tempo de ouvir. Ouviram? Ouviu? Mas eu trabalho, amém. Eu sou formado, amém. Isso não anula o jugo dos seus pais, você é solteiro. Agora, se você, eu sou marido, quero sair, tá bom, agora você assume o seu risco. O problema é que a gente não faz isso. E depois a gente vai colher os problemas. É ou não é? É assim ou não é assim, irmãos? Ou a gente está falando uma coisa que não é a nossa realidade? É a nossa realidade, meus filhos. A desobediência a Deus traz consequências. A obediência traz bênção. Não é que nos livre dos problemas, que os problemas estão aí. Alguns deles vêm sobre nós. Mas não por conta de uma consciência culpada. Pense sobre isso. Segundo, entendeu o limite? Você tem uma em casa. Sim. Faça isso. Você com a Rosângela. Falando também, pegando a fala do pastor, justamente isso. Eu aconselho a alguns pais que às vezes estão gastando energia hoje com os filhos pequenos. Acumulem energia para que vai chegar um e a gente Rapaz, vai precisar. Viu? Assim, minha avózinha dizia: filhos criados, trabalho dobrado. Quando você está aqui segurando, está no seu domínio. Começou a andar, cadê a Érica? Começou a andar, minha filha, aí o negócio já complica, porque você já tem que pensar na tomada, na escada. Preocupações que você não tinha, porque ele estava aqui. Agora imagine na medida que ele vai crescendo. Outras realidades. Diga, filha. Bom dia, pastor. Bom dia, irmã. Pastor, essa questão da orientação, né, é tão importante, tão fundamental Uhum. e tão desprezada nos nossos dias. Os jovens não querem ser aconselhados, existe uma cultura de que o idoso não tem nada para oferecer, né? As mulheres mais velhas pintam os cabelos para esconder a questão. As cãs, né? As cãs. As mais idosas ressentidas por conta dessa situação de que as jovens não querem escutá-las, também não se comunicam mais com as jovens, e a gente vive esse abismo entre os mais... As gerações. Entre as gerações. E o apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, orienta as mulheres mais idosas a ensinarem as mais jovens. Mas essa é uma realidade ausente, muitas vezes, dentro do corpo de Cristo. Às vezes, como mais idosas, você vai aconselhar mais jovem, ela diz, não, isso não é bem assim, a gente precisa falar da intimidade sexual e falar detalhes sobre como é a intimidade sexual, quando na realidade a Bíblia não orienta a entrar ou fazer comparações ou dicas. Enfim, o quanto a gente perdeu o conceito do que é verdadeiramente a orientação cristã. As mais jovens nesse contexto desorientadas, buscando em blogs, buscando na internet orientações, enfim, um verdadeiro caos dentro das igrejas. Eu não gosto dessa expressão, eu vou usá-la. Aproveitando o gancho que eu conheço só de calça, né? Mas vamos lá. Olha, irmã, tem esse problema das jovens? Tem. Mas tem o problema dos mais velhos, e aí homens e mulheres, que não são, muitas vezes, aptos para aconselhar, porque não se preparam biblicamente para isso. Então, os dois lados estão com problema. A irmã citou na hora de pintar cabelo. Ok. É pecado necessariamente pintar cabelo? Não, não tem. Não pintarás o cabelo. Não tem isso, não. Tá? Mas se esse pintar o cabelo revela um problema do coração, ele está com problema. E é sério. Porque você pegar uma pessoa que é madura, que ela quer viver como menininha, tem alguma coisa de imagem. Mais séria ainda, é autoimagem. É mais grave. Muito grave. Não tem noção. Então, o erro está nos dois lados. Jovens que se acham autossuficientes e não querem ouvir,
mas as mulheres também que deveriam ser mais amadurecidas, que têm experiência com filho, que não traduz isto numa vida piedosa que inspire um modelo. É outra tragédia. Ou não é, irmãos? Então as mais velhas aqui, as mais maduras, sejam modelos de Cristo, de mulheres piedosas, que inspire. Você tem filho em casa? Inspire o seu filho a ser um homem como você, imitador de Cristo. Ensine sua filha a ser como você, uma mulher imitadora de Cristo. Mas se o que ela vê são padrões errados, o que ela vai pensar de um casamento? O que ela vai levar para o casamento dela? Por isso, antes do casamento, pense. Aí a confissão de fé, voltando agora, diz: terá justo motivo. No caso do adultério, depois do casamento, porque adultério seria relação sexualmente ilícita, tá? Lembre que o conceito de adultério por Cristo, ele é corretamente posto. Se um homem olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Então, ele não está dizendo que eu olhei com intenção impura, já vou separar, divorciar. Não, não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que eu preciso entender o contexto do 7º mandamento de modo mais amplo. Ok? Então, é importante observar isso. Inclusive, nós lemos aqui, eu não sei se foi o 8º ou foi o 7º mandamento, os pecados proibidos. Lemos aqui, não lemos? Domingo passado? Acho que sim, não lemos? Então, a lista lá é grande. Depois você lê lá no Catecismo Maior os deveres exigidos e os pecados proibidos dentro do 7º mandamento. Então, nesse caso de adultério, depois do casamento, que é o caso de Cristo aqui, a parte inocente é lícito propor divórcio. Veja bem, quem é a parte inocente? É aquela que sofreu o adultério. A ela tem esse direito de o quê? Propor o divórcio. Agora lembre que eu li para os irmãos que o capítulo 19 de Mateus é precedido por qual capítulo? 18. Que vai falar sobre o quê? Disciplina. Então não é simplesmente eu chegar e dizer, me adulterou contra mim, então eu vou lá no cartório e pego a carta de divórcio. Não, não é assim não, meu filho. Você é membro da igreja, você vai à igreja fazer a sua queixa por escrito. Portanto, é um tribunal constituído, é recebido, tem o processo do suasório para ver se convence a pessoa. Nesse caso, pode ser que aconteça a disciplina, mesmo assim tendo de ser arrependido, mas não havendo caso de arrependimento, vai seguir todo o processo, vídeos, testemunhas, provas, para no final do processo, e aqui não pode ser um processo sumaríssimo, o rito é maior, vai ter um acórdão, onde lá vai ser dito, após tal, a parte culpada é fulano de tal, e a parte inocente é fulano de tal. Feito isto, é que eu estou resumindo, a parte inocente, considerando a outra parte como morta, a ela cabe o novo casamento. A parte culpada, não, pois quem casa com a parte a culpada, que foi a que adulterou, adultera com ela também. Entenderam? Entenderam, irmãos? Sim ou não? Amém. Mas veja bem, embora seja dada a ela essa prerrogativa de propor o divórcio, todavia o divórcio é a medida extrema. Quando depois de todos os meios, humanamente falando e biblicamente ordenados, não houve qualquer possibilidade de quê? De reconciliação. Aí eu recomendo um livretinho que você precisa ler, se eu não me engano é do Robert Jones, da editora Nutra, Restaurando o Casamento Devastado pelo Adultério.
E ali ele vai mostrar quais são as consequências, de modo bem sintético, né? do adultério no casamento, qual que é o caminho do arrependimento, da confissão, da mudança, restabelecimento da confiança, na parte dos cônjuges. Então tem todo um caminho a ser percorrido, e isso é uma ação pastoral, vai sendo acompanhado ali direitinho, passo a passo, vida devocional individual, familiar, do casal, oração, leitura da Bíblia, meditação sobre os pontos, ver o que levou até esse ponto, e eu creio que Deus restaura casamentos, eu não tenho a menor dúvida. Portanto, a insistência pastoral não deve ser para, adulterou, divorciou, não, vamos cuidar, vamos ajeitar, tem esperança. É duro, é muito terrível, não é uma coisa fácil, é a quebra de uma aliança, é colocar um intruso dentro dali da nossa casa, que às vezes não está fisicamente presente, mas está no pensamento. Terrível, terrível. Deus nos livre disso, irmãos. Mas a graça de Deus, por meio do Evangelho, restaura o pior pecador, e restaurou o nosso relacionamento com Deus, que era o mais grave. Então, como ele não restaura as outras coisas? Abra uma Bíblia aí, já te passo, irmão, viu? 2 Coríntios capítulo 5. Paulo disse que Deus deu a ele um ministério que ele chamou um ministério da restauração, da reconciliação. 2 Coríntios 5, verso 18. Olha só, quando quebram uma relação, vocês precisam ser reconciliados. E a primeira reconciliação que deve acontecer no casamento que está devastado pelo adultério é a reconciliação com Deus. Porque lembre bem que antes de acontecer o adultério aqui, físico, horizontalmente, aconteceu aonde? Verticalmente. Primeiro a pessoa se perdeu com Deus. A consequência disto foi no matrimônio. Por isso que eu digo, olhe o estado espiritual do seu cônjuge. Seu cônjuge não quer vir à igreja por quê? Não lê a Bíblia, não ora, o que está acontecendo? Foi que perdeu o gosto. Esse é um caminho para a queda. Então esta vigilância precisa ocorrer. Está claro? Então, veja o que Paulo diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quê? Então primeiro ele nos deu a experimentar a reconciliação, diz o apóstolo Paulo, e depois me deu um ministério de reconciliação. Você acha que Paulo viu naquela época casais divorciando? Ora, a igreja fez perguntas sobre isso. Isso não é um problema novo. Mas a provisão divina é a mesma. Cristo. Sua obra consumada e aplicada na nossa vida, pessoalmente falando, e como casal. E Deus restaura, irmãos. E é lindo ver. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores. Então, quando você trabalha para reconciliar um casal nas bases bíblicas, você está exercendo ali uma função de embaixador de Cristo. Que bênção isso, não é não? Olha que privilégio Deus te dá de restaurar uma família e de ver uma família restaurada, uma bênção. Entenderam? Então assim, o divórcio não é a primeira medida, ela é a medida última, extrema, quando não houve mais jeito. Tá bom? Tiago. Pastor, uma questão que ainda não ficou tão clara para mim. Em que sentido? Quando passa por todo esse processo que o senhor explicou, havendo arrependimento da parte que adulterou, arrependimento de relatar, e caso a outra pessoa, a parte inocente, no caso, não relatar, a mesma outra se arrependendo, ela estaria ficando? Meu irmão, me perdoe, mas eu não consegui pegar a sequência da tua fala.
talvez seja melhor você falar aí, eu repetir aqui. No caso que seguiu todos os caminhos, a parte culpada se arrependeu, mas a inocente ainda assim não quer se reconciliar. Necessariamente, o ato de perdoar é diferente do ato de querer ajuntar-se novamente. São duas coisas distintas. Se houve arrependimento, ela tem que perdoar. O passo seguinte, que seria restaurar o casamento, é outra medida. E nesse sentido também há divergência de pensamento. Mas eu, pastoralmente falando, admito que uma vez que você se arrependeu e houve arrependimento, deve haver, consequentemente, a reconciliação do matrimônio. Mas volto a dizer, essa não é uma posição o quê? Comum. Tem gente que advoga, não, mesmo se ela se arrependeu ali e tal, mas ela não quer mais. Tem gente que advoga isso. Ao meu ver, se houve arrependimento, confissão, mudança, todo o processo, isso deveria desembocar na restauração do casamento. É isso que eu oriento. Pastor Marcos ia dizer alguma coisa aqui. Mas veja isso, nem todos advogam isso, tá, meu filho? Mas aí é uma implicação da minha percepção teológica. Se houve arrependimento, por que não há restauração? Agora, tem algumas situações de adultério que elas são tão complicadas que até para restaurar é mais difícil. Aí eu recomendo a leitura de um livro, se eu não me engano é Lou Priolo, Recolhendo os Pedaços. Leiam esse livro, vocês vão gostar. Que vai falar de quê? Dos problemas e situações que vêm depois de um divórcio e como lidar com isso. Por exemplo, vamos supor que de um adultério surgiu um filho. Como é que vai lidar com isso agora? Ou então, contrair uma enfermidade que não tem cura. Como é que vai lidar com isso agora? Houve um caso, o camarada adulterou, e no retorno do chiqueiro, porque vai adulterar o local onde está um chiqueiro mesmo, que é lugar de perdição, né? Sofreu um acidente de trânsito. Tetraplégico. E agora? Como lidar com isso? A amante tomou Doril, sumiu. Quem ficou? Ela é muito piedosa, o acolheu e cuidou dele. Então pensem. Pastor, meu querido. Pastor, na última fala o senhor tocou no ponto do perdão, e era isso que eu ia enfatizar. Que independente de qualquer outra coisa, o perdão não é opcional. Exatamente. Porque às vezes se condiciona o divórcio ao fato, olha, não consegui perdoar, eu vou me divorciar. Porque eu fui traída, não consigo perdoar e vou me divorciar. Isto é uma visão absolutamente equivocada. Antibíblica. Antibíblica, teologicamente distorcida. Porque o perdão, não só no caso em que a pessoa se arrepende, mas o perdão é um mandamento divino até se a pessoa não se arrepender. O conceder perdão não está condicionado a mim, né? Então, nessa discussão profundamente séria, não se deve cogitar a possibilidade de um não perdão, ainda que seja um processo dolorido, desafiador. Como pastores, nós temos sempre que ser cautelosos para não impor, né, uma situação imediata ao sentimento ferido. Tudo isso tem que ser tratado com zelo, mas, em última instância, não existe a possibilidade de não perdoar para o crente. O Senhor Jesus nos ensina isso. Aquele que não perdoar não será perdoado. Então, nesse contexto, só é importante entender isso. Ok. Perdão não é uma opção. Não é uma opção. É um processo trágico, no contexto de divórcio, dolorido, etc. Tudo isso, mas ele não é opcional. Então, sem querer divergir do Senhor, longe disso, mas considerando que a pessoa realmente, por algum motivo, não vai continuar no casamento, isso não pode ser
em absoluto, porque ela não consegue perdoar. Exatamente. E aí é ela quem está caminhando por um caminho de pecaminosidade. E de disciplina. E pior, talvez, do que o adultério. Porque é rejeitar o perdão divino, não estendendo, não compreendendo, não estendendo esse perdão ao miserável pecador. Como Perfeito. ela foi miserável pecadora perdoada. Ela que seja o homem ou a mulher na pessoa. Olha, ser cristão, um dia me mandaram um vídeo de um cidadão que disse que a coisa mais difícil da vida dele foi ser cristão. Vocês chegaram a ver esse vídeo, não? Ele disse, rapaz, eu pensei que ser cristão era fácil. Meu filho, ser cristão é fácil. Não é não. Olha, eu pensei muito ao dizer para vocês, na hora do Mateus 18, Mateus 19, porque você só pode entrar em Mateus 19 com o coração tranquilo se você entender Mateus 18. Não isole o texto. E aí, diante do que o pastor falou, abra a Bíblia de vocês aí em Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, você tem um motivo de queixa, a queixa aqui ele pecou. Não é queixa assim, ele me chutou minha perna. Não, não é isso não, é pecado mesmo. Ele pecou, você tem uma queixa. A queixa aqui é procedente de um pecado, você pecou. Qual é o mandamento bíblico? Suportar, aqui não é suportar, eu já falei sobre suportar antes, não vou repetir isso, não é? E perdoar. E aí ele continua dizendo, assim como o Senhor vos perdoou, então a base do nosso perdão é a obra de Cristo, não é a minha obra. Então eu não tenho direito sobre esta obra, não. Eu fui agraciado por ela. De graça receber e de graça também dai. Ponto. Então não é meu, eu perdoo se eu quiser. Não, meu filho. Se quiser, não. Perdoar é uma decisão. E não quer dizer que você vai esquecer, que você não vai ter amnésia. Eu perdoei, esqueci. Pastor, mas lá não disse que Deus lançou lá no profundo abismo, né? Esqueceu, não, também Deus não tem amnésia não, ali é uma linguagem para mostrar que está muito distante de trazer para a mesa do diálogo, é impossível trazer, não tem mais lembrança não. Aí eu fico pensando no nosso casamento, tá irmãos, no meu, de cada um dos irmãos, quantas mazelas nos casamentos, porque não há o perdão verdadeiro, não é? Quantas? Vamos adiante. Com Cristo. Que Ele é gracioso, né? Então, a parte inocente é lícito propor o divórcio. Depois de obter divórcio, casar com outrem. Só depois. Aqui tem outro problema. A parte adulterou. Antes de resolver, ele já está namorando com outra, preparando o ambiente para o futuro casamento abençoado. Abençoado nada, meu filho. Que tragédia é essa? Já está acabando um com o olho na outra? Aí, ouça mais uma vez quem vai casar. Se você namora com alguém que no namoro ela já tem essa prática, você espera que no casamento ela faça o quê? O quê? Então, às vezes a pessoa diz, pastor, acabou meu namoro. Eu disse, minha filha, louve a Deus. Isso foi um livramento para você. Foi um livramento. Deus é bom, tirou você dessa armadilha terrível, que ia ser uma destruição da sua vida. Está aí, mas a gente quer insistir. Igual quando a gente lê o provérbio hoje, né? Vai igual um boi para o matadouro, a cangalha no pescoço, né? Aquele ferrão que eu esqueci o nome agora, ponto de atingir o coração, ele vai, besta que só, achando-se o maior sabido do mundo. Homens e mulheres, viu? Vale para os dois. Então, é lícito casar com outro. Como se a parte infiel fosse o quê? Morta. Mas isso só depois de um processo o quê? Regular. Não faça isso antes. Onde você é declarado a parte o quê? Inocente. Ficou claro? Uma pergunta que me veio foi, pastor, e no namoro com descrente?
Pode disciplinar? Crente está namorando com descrente. Tem conselho que disciplina, tem conselho que não disciplina. Mas a categoria namoro não existe na Bíblia. Então, para você fundamentar isso, não é uma coisa fácil. Mas a instrução pastoral é o quê? Não conceba isto. Por quê? Vai dar mal. Vai dar errado. Não entre nisso. Irmãos, eu acho que eu já falei tanto para vocês isso aqui que eu estou enjoado, né? Vocês não aguentam mais, né? Mas assim, eu só vou parar se Deus me tirar ou vocês pararem de fazer. Então, vocês querem me ajudar para não ouvir mais? Para de fazer. Porque ainda assim as doses serão mais homeopáticas, né? Mas vai ter que ouvir. Então, a pergunta foi, tem conselho de disciplina, tem outros que não. Mas saiba que nessa igreja sempre há orientação para não fazer. Não fazer. E uma vez que ele casa, casamento não é sacramento, a pessoa pode casar, mas casando fora do Senhor, o casamento será a disciplina dele. Ele vai ter que dormir e acordar com a filha de Satanás. Filho da ira. Você acha isso legal? O seu filho, para você, faça. Assuma o risco. Isso é sério. Tem gente que brinca. E aí eu quero dar um alerta para vocês também. Congregar não é sinônimo de regeneração. Ok? Está congregando. Batizou, professou a fé e tal. Não. Procure essas coisas, é verdade. Mas tudo isso associado a um coração regenerado, um novo coração. Ele é crente. A natureza dele não é mais aquela. Ele foi mudado. Pense nisso. Está claro? Tem perguntas? Diga, meu filho. Tinha outra. Vamos lá. Se o casamento for concebido em julgo desigual, é passivo de dissolução eclesiástica que foi concebido em julgo desigual? Não. Tendo em vista O texto de Esdras. De Esdras 10. Isso. Não. Vai ficar casadinho ali. Casadinho. Abraçadinho. O casamento será a disciplina dele. O texto de Esdras tem um contexto específico. Juntamente com o do próprio Neemias também. Tá? Mas ali não é uma ferramenta. Ali é para mostrar a gravidade, a aplicação. Porque eu não posso pegar um texto do jeito que está aqui e jogar para cá como aplicação. Então, qual é o princípio que está ali? Da seriedade do casamento, do retorno à aliança. Então, tem uma série de coisas que estão ali presentes, que necessariamente não posso pegar e ter que desfazer o casamento. Aí vai ser outra tragédia. Aí, eu acho que não sei, falei aqui numa sala, numa tribo indígena, o camarada podia ser poligamia, né? Poligâmico. Aí ele foi convertido. Só que se ele despreza as mulheres, elas ficam rejeitadas com os filhos na sociedade. Então ele fica com a primeira mulher e assume a responsabilidade marital, não de comunhão íntima com as demais, para elas não serem enxotadas na sociedade. Então, cada situação tem uma coisa específica para ser visto. Mas não é simples. Pastor, então a resposta é não, tá? Bom dia. Bom dia, meu filho. Os dois são crentes, no caso, estão namorando e tudo. Obrigatoriamente eles têm que fazer o casamento religioso ou pode fazer só o casamento civil? Pode fazer só o civil e pode solicitar o religioso com efeito civil. Agora, dois crentes vão se casar. A despeito da importância do aspecto civil, por que eles não podem, pelo menos, pedir ao pastor para ir lá e dar uma bênção sobre eles? Rogar uma bênção. Não é que o pastor tenha a bênção para dar, tá? Dou bênçãos que são do nosso Deus. Então é apenas um canal, tá? Por que não fazê-lo? Nem orar. Por exemplo, aqui na igreja tiveram vários que casaram no fórum. Ele não tem o casamento comunitário.
no estádio e tal, né? Lá no tribunal. Fui lá várias vezes. Aí depois saímos ali, ou orei no local pelo casal, ou então saiu, foi para um almoço e lá a gente orou junto, entendeu? Então, eu, como crente, eu imagino que todos os nossos atos devem ser tomados diante do Senhor e suplicando a bênção de Deus. Então, não precisa fazer uma festa, uma oração singela, instruções ali elementares, acompanham este ato. E eu creio que o casal vai gostar muito, que vai ficar marcado. Tanto é que alguns que não fazem isso, depois eles querem o quê? A bênção. Ô, pastor, eu queria tanto receber uma bênção, aí faz na renovação de votos, tal, entendeu? Então, se vier a mim, eu aconselho, pode fazer o civil só, depois a gente vai para um local, ou lá mesmo, eu oro com vocês, rogo a bênção de Deus sobre vocês. Ok? Mas não é pecado fazer só o civil, tá? Tá bom? Pastor, bom dia. Pastor, o que dizer desses namoros modernos, que nem eles dizem? Porque eu já vi muitas pessoas que dizem ser crente, namorado dormir na casa da namorada, por exemplo, e dizer que a gente vai dar um conselho para ele, eles dizem assim, você é muito antiquado, porque quando eu namorava tinha limite, aquela hora é aquela hora e pronto. Hoje você vê rapaz, moça, namorando e dormindo junto, e que diz ser crente, dorme na casa do outro. O que dizer disso? Você respondeu, você falou namoro moderno. Não é bíblico, porque não tem namoro na Bíblia e foge dos princípios bíblicos. Está errado. Eu vou dar ocasião à tentação? Não. Agora eu tenho que analisar cada circunstância. Não que com isso eu seja permissivo. De modo nenhum. Tá bom? Agora lembrar que o moderno sempre é o passado, né? Porque eu quero moderno na década de 50, hoje é atrasado. Olha, quando a pessoa, isso não é permissão para licenciosidade, mas quando a pessoa quer pecar, ela sobe até nas telhas. Então não é só o cuidado em dormir ou não dormir, embora esse deva existir. É o cuidado com tudo. Para a gente não tentar de alguma forma dizer, esse ambiente é perigoso, esse não é. Não, o ambiente é perigoso por causa de mim, que sou pecador. Enquanto a gente não entender isso, todo ambiente vai ser perigoso e vou colocar no ambiente a responsabilidade do meu pecado. Quem peca sou eu, não é o ambiente. Cuidado com isso. Pastor, pode ter influência? Pode, não descarta a influência. Mas vai determinar? Não. José estava num ambiente terrível do Egito, acorçado pela mulher de Potifar, e nem por isso pecou. Porque a consciência dele diante de Deus era maior do que as circunstâncias favoráveis ao pecado. Cristo disse: de onde procedem os problemas do homem? Vocês estão lavando o copo no exterior e dentro está podre. Desculpa a expressão podre, tá? Podre, fedendo. Então cuidado para você não cometer esse erro. Ok? Coração, irmãos. Coração. Mais alguma pergunta? Vamos adiante, né? Seção 6, para a gente terminar. Posto que a corrupção do homem seja tal que eu incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. A corrupção é tão grande que eu vou procurar argumento. Meus irmãos, quais seriam os argumentos que nós levantaríamos para divorciar de alguém que a gente não quer viver mais, porque tem outro interesse? Rapaz, você vai falar do olho da mulher que é caído, você vai falar de sobrancelha que não presta, ela vai falar que seu braço é fino, que suas canelas são finas, seu cabelo é grosso, ela vai falar de tanta coisa, meu filho. Porque agora não é decidir separar, que ela está decidida. O motivo aí é só um detalhe, que a decisão já foi tomada.
Aí algumas pessoas vêm me comunicar algo, né? Falar comigo. Eu disse: você está pedindo uma opinião ou você está me informando da decisão? Porque se for uma opinião, o âmbito vai de conselho ali para tentar dissuadir. Se for de decisão, é só mostrar as consequências. Diferente. Então tem gente que já vem com a questão do divórcio decidida no coração. O temperinho foi aquilo que ela trouxe. Mas se você for vasculhar direitinho, vai ver lá. Então, eu creio que expressando o entendimento bíblico, dizer, ó, a opção é tal que eu incline a procurar argumentos a fim de devidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, ó, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada. A deserção é aquele cidadão que ele abandona tudo. Esqueceu-se de tudo. As obrigações que ele tinha, marital, ela não tem mais, abandonou. Não procura intimamente, não cuida mais daquilo que seriam os afazeres regulares, largou tudo. E alguns até nesse ímpeto, né, saem até de casa. Que seria o ponto áureo disso, né? Essa deserção. Agora, vocês já viram aquela expressão que algumas mulheres usam, né? Geralmente eu ouço mais as mulheres do que os homens. Né? Pastor, eu sou viúva de marido vivo. Já ouviu essa expressão? Viúva de marido vivo, ou seja, ela vive uma situação tão terrível, e é terrível mesmo, que o cara está ali, mas não é nada. Nesses casos, você precisa informar a igreja. Aí, no livro Santos no Mundo, tem um capítulo lá sobre casamento e família. Aí uma mulher foi até o pastor. Disse: pastor, eu estou aqui para contar uma coisa para o senhor, quero que o senhor me ajude. Porque meu marido não me procura mais. E o marido dela foi disciplinado. Por quê? Porque não está cumprindo a tarefa dele. Uma das, não é a única. Então veja bem, irmãos, que essa ideia da deserção não é simplesmente eu deixei, não é um abandono completo. Que é grave. Só terminando já te passo, tá? E aí diz, olha, uma deserção tão obstinada que não possa ser, agora veja o detalhe, ó, remediada pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular. Lembra que eu falei que tem que ter um processo? Está aqui. Estou inventando, não. Não se devendo deixar, agora observe, ao arbítrio e discrição das partes decidirem o seu próprio caso. Ah, mas eu quero. Não importa. A mesma coisa, pastor. Para casar, a mesma atitude, não considera conselho, tem sido a mesma para descasar. Quando casa, não pede. Quando descasar, também não pede. Então, o erro está nas duas pontas. Faltou o que em ambas? Conselho. Aí a tragédia é grande. Diga, meu querido. Pastor, e em caso de violência no lar, ele se enquadra como o que foi citado aqui? Violência entra na esfera civil. Então o camarada tem que responder civilmente, ou a mulher, porque tem mulher que bate marido também, né? Ele só não fala porque fica com vergonha. Hã? Não entendi. Responde também criminalmente, não responde não? Criminalmente, perfeito, obrigado, doutor. Isso é uma bênção ter advogado na igreja. Então vai responder criminalmente. Só que aí o que acontece? Vou colocar o caso o pastor soube da violência, vai e denuncia. Aí a mulher vai lá e tira a denúncia. Parece que agora não está podendo mais tirar. Pode mais não, né? Pode mais não. Mas antigamente podia, não podia? Aí ficava essa situação embaraçosa. Aí está lá a mulher com o olho roxo. E diz, não me bateu não, tropecei. Não, minha filha.
Você não pode submeter a isso não. Então esse marido ele vai ser disciplinado na igreja e vai responder criminalmente. Tem que responder. Mas nesse caso aí, se enquadraria como deserção também do lar? Não, não deserção. Porque nem toda violência é um ato de deserção, né? Então tem que avaliar o caso para ver direitinho o que seja. Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta? Irmã Glória. Eita, Diácono Carlos, agora pegou para tu. Irmã, cuidado, viu? Pastor, no caso de separação, né? Divórcio. O divórcio. Os dois são cristãos. Ok. A mulher, qual o requisito que dá para se casarem na igreja novamente, né? Se ela foi a parte inocente e está casando com alguém desimpedido, poderia fazê-lo. Sim. Ok? Mas aí eu vou mostrar uma coisa prática, irmãos. Isso aqui, pastor, para nós, viu? É que muitos conselhos, e vocês louvem a Deus pelo conselho que vocês têm, não observam esse rito. As pessoas casam, se descasam e casam de novo, e não teve um processo. Eu já peguei vários casos dessa natureza. Eu perguntava, foi casado, tal, foi tal. E teve processo? Não. Então, como é que o pastor que está recebendo aqui junto com o conselho vai saber se pode dar essa bênção ou não, se não houve um processo regular para declarar a parte inocente? Porque eu já vi um caso, os dois casaram na igreja, né? Depois do divórcio. Depois dos divórcios. Pois é, agora veja só, é possível num divórcio ter duas partes inocentes? É isso. Aí, Porque qual se são critério? inocentes, porque não estão juntos? Sim. Que inocência é essa? Então tem alguma coisa errada aí nesse caso, irmão. Não sei o que é, mas não está cheirando bem não isso aí, viu? Tem alguma coisa errada aí, viu? Escapou, hein, Diácono Carlos? Ali, irmã. Olha, eu tenho que acabar, que eu já passei 5 minutos, viu, Rodrigo? Você me cobra, viu? Vamos lá, irmã Érica. Pastor, falamos da parte inocente. E a culpada, depois de restaurada, como o senhor citou, há casos que a parte inocente não aceita, não perdoa, quer divorciar. Beleza. A parte culpada, depois de restaurada, ela pode se casar? Restauração à comunhão não é liberação para novo casamento. Aí tem outro ponto de divergência. Então a parte culpada é culpada. Está analisando o fato do casamento que ela concebeu e descasou, sendo a parte culpada, mesmo arrependido. Pode ser restaurada a comunhão? Pode, mas não quer dizer necessariamente que ela possa casar novamente. Porque o estado dela permanece. Difícil, né? Olha, eu quero encerrar fazendo o seguinte. Vocês estão vendo, ouça bem isso, como a nossa vida pode, de uma noite para o dia, por causa de um pecado, embaraçar, e como diz o povo, dar nó cego, porque são tantas as possibilidades, irmãos, porque não tem como controlar os efeitos do pecado, não. Você vai querer igual puxar o cabelo de careca. Como é que você vai puxar o cabelo de careca? Você vai tentar pegar, você não vai conseguir, meu filho. Não vai conseguir, você não controla a consequência de pecado. Salvo pela graça do Senhor, que Ele vai te dar graça muitas vezes para viver com consequências do pecado. Então, olha, lembra da exortação do apóstolo João? 1 João, capítulo 2:1. Filhinhos, estas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Então, antes de falar de qualquer possibilidade de arrependimento, de cura, que existe em Cristo, ele diz, não peque não, porque depois que peca, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Está claro? Quem casou, casou. Quem não casou, ora ao Senhor para casar no Senhor. Aqui ficamos. Deus abençoe vocês ricamente, tá?
Qualquer coisa nos procure.